Esse daí você sabe que está chegando acho que o momento que a gente se abaixa aqui, eu vou perceber assim. Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus possa estar conosco, que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e entendimento dessa doutrina. Hoje nós vamos ter nosso estudo com nosso companheiro. Como que é o nome dele? Eu não conheço ele, é de longe que ele vem, né? Doutor Amaral, agora eu lembrei. Muito obrigado pela doação do seu tempo, tá, Rodrigo? Que Jesus possa te envolver em muita luz, muita paz, que você possa trazer para nós maravilhosamente o nome de Jesus e que nós possamos ser felizes e por nosso lado, com as nossas mentes despertas, nossos corações abertos para receber essa mensagem de esperança que você vai trazer para a gente, né? Mas antes nós vamos fazer nossa leitura inicial, nossa oração. Jane, você faz a nossa leitura? Faço. Pode fazer, por favor? Sim. E o Nuno faz a nossa oração, Nuno? Perfeito. E aí a gente já pode começar e em seguida você já pode trazer para a gente o estudo e que Jesus os abençoe. O que você quiser. Bom, hoje nós vamos ter a mensagem do livro Seita de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, através de Chico Xavier. E a mensagem para a gente de hoje é ante a bênção do corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Paulo, 1 Coríntios 12, 27. A pretexto de atingir a virtude, não menosprezes o corpo que te auxilia a conquistá-la. O veículo orgânico para o espírito reencarnado é a máquina preciosa, capaz de oferecer-lhes às mãos de operário da vida imprescindível o rendimento da evolução. Há quem lhes condene as peças enobrecidas à ferrugem destruidora. São os irmãos que se deixam vencer pelas teias da inércia ou pelo bolor do desânimo. Conhecemos aqueles que lhes relegam a engrenagem, a perturbação e a desordem. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança para conselheiros de cada dia. Observamos frequentemente os que lhes arrojam as possibilidades ao fogo devorador. São os amigos voluntariamente entregues a furiosas paixões que lhes devastam a mente. Temos nessa imagem todos aqueles que se comprazem com os empreiteiros da delinquência, a desenvolverem lentamente processos de obsessão. Persevera o teu corpo
a feição do trabalhador responsável e consciente que protege o instrumento de serviço que a vida lhes confiou. Foge ao tormento do excesso, aos avinhavres da preguiça e à excitação da imprudência, bendizendo o templo de recursos físicos em que te situas, passarás sobre a terra, abençoado e servindo, convertendo as cordas da tua alma em harpa divina, para que o Senhor, por meio delas, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do progresso e os poemas do amor, em celeste exaltação da alegria imortal. Palavras do Senhor. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Pai. Vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, ao Criador, e deixar falar o nosso coração e dizer para Ele gratidão. Gratidão por tudo. Gratidão pela vida, pela família. Gratidão pela oportunidade que nos concedeu de vir até aqui hoje, receber o manjar, que é um manjar para o espírito. Que o nosso colega Rodrigo possa ser inspirado pelo mais alto e que os nossos corações se alegrem com a sua mensagem da esperança, essa palavra tão bonita, tão profunda, tão maravilhosa. Esperança para as nossas vidas, para os nossos queridos, para tudo, para o mundo, que tanta dificuldade, tantas coisas que estão acontecendo no mundo, mas que a nossa esperança seja proporcional também à nossa fé. Então que a nossa fé se baseie na nossa esperança, que tudo vai passar, tudo vai melhorar e que nós possamos sair daqui mais felizes, mais esperançosos, com tudo e com todos. Pai, nos ilumina e nos continua dando essa mão, porque sem a tua presença e o teu apoio seria muito difícil. Por isso, te rogamos pelas tuas bênçãos, hoje e sempre, que assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. Sei que, apesar de eu estar aqui presente nessa casa, tem alguns anos, né, um pouco menos de 3 anos, mas eu gosto sempre de estar ali no anonimato, né, escondidinho no meu canto. Mas eu agradeço a casa por ter me convidado mais uma vez, né, não foi por falta de convite, mas eu tenho um problema grande com a preguiça. Aliás, eu acho que eu sou bicho preguiça que deram a oportunidade de reencarnar como humano pela primeira vez. Um tempo atrás eu até andava com a mãozinha assim. Mas, então, eu vou contar um pouquinho de mim, só para vocês me conhecerem um pouquinho, tá? Então, meu nome é Rodrigo Amaral. Eu morei durante muito tempo em Nova York e eu frequentava o centro de Mount Vernon. Fiquei antes com a presidência do Adriano, depois agora com o Valnei. E a gente até, né, ajudava um pouquinho aqui e ali, mas eu acabei me mudando para cá. Já tinha frequentado o Amor e Luz antes, também no anonimato, mas agora, né, como frequentador da casa,
fui convidado para apresentar esse estudo, né? E esse estudo, na verdade, eu já tinha feito lá no Mount Vernon. Então eu falei, nossa, para quem é preguiçoso, eu falei, maravilha, tá pronto, né? E quem faz o estudo sabe que não é assim que funciona. Quando a gente vai olhar o estudo, ver o conteúdo, fala, o que eu estava pensando? Né? Não bate. E a gente sabe que a espiritualidade modifica, nos inspira a modificar, baseado na plateia, encarnado, desencarnado. Enfim, acho que só tem a primeira foto do estudo inicial. O resto é tudo. O inspirado tem assistir palestras do Haroldo, e se alguém reconhecer, foi o Haroldo que copiou de mim, tá bom, gente? Mas por que eu estou falando isso um pouquinho? Para encorajá-los. Porque eu demorei um tempo. Tudo começou quando eu era pequeno. Na escola, a gente era obrigado a fazer teatro. E eu sempre escolhi, era obrigatório, você tinha que escolher um personagem. A gente lia um livro e fazia o teatro. Os meus personagens eram todos mudos. Eu era o peixe que nadava, o sapo que pulava, o canaveral que balançava com o vento. Nenhum deles falava nada. Esses eram meus personagens. Então, desde lá, a espiritualidade estava apoiando, estava instigando, porque algo mais viria. E hoje, eu morria de medo de subir num palanque, num palco, quando a gente tinha que apresentar trabalho em grupo, né? Eu era aquele que ficava atrás, sempre tem um aluno mais alto que a gente, não é verdade? Eu ficava atrás dele e já tinha tudo na ponta da língua. Se a professora viesse falar alguma coisa, mas os mais altos estão na frente, eu tive que ficar lá atrás. Tudo balela. E hoje, cá estou falando com vocês. Então, só para encorajar, que basta a gente saber um pouquinho, estudar só um pouquinho, mas ter a coragem de vir aqui para apresentar um estudo. Então, só um estímulo, porque se eu, preguiçoso, sou capaz de fazer, acredito que muita gente consiga, né? Mas como o estudo não é sobre mim, é sobre esperança, a gente vai falar um pouquinho sobre esperança, né? E a gente pensa no dia de hoje, como que a gente vai ter esperança, né? Como é que a gente pode ter esperança no caos que a gente vive? A gente vê os ricos vivendo cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, a corrupção correndo solta, não é assim? A gente fica infeliz com os políticos, a gente fica infeliz com as situações, com as guerras, com as ameaças. Ameaça da Terceira Guerra Mundial, né? Essa intolerância social, essa intolerância partidária, sendo até no jogo de futebol. A gente não se tolera. Na parte política, então, hoje em dia, nem se fala, né? Como ter esperança se a gente vê vários dos nossos amigos que têm medo de sair de casa hoje? Por um documento, muitas vezes documentado, a gente vê que a notícia está a acontecer. Mas é o momento que a gente vive. Então, como a gente fala, a gente pensa, como que a coisa está indo? Como a gente pode ter esperança numa situação dessa, né? Onde é que nós vamos parar? E esse farol que a gente está vendo aqui é um simbolismo. Porque quando a gente tem esperança, não é a luz no final do túnel? Imagina para um náufrago o que não é ver um farol em pleno oceano. Para um barco, né, à deriva, como não é ver um farol, sabendo que ali tem terra firme? Independente da periculosidade do local, é melhor a gente ficar em pleno oceano com os tubarões ou avistar umas pedras com um farol ligado, né? Então é isso que a gente vai falar aqui sobre a esperança. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Essa passagem está em Joel. Joel foi um profeta do Velho Testamento. Então ele está dizendo, e a gente, como espírita, a gente acredita na imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, a gente vê, peraí, filhos e filhas profetizarão, os velhos sonhos, os jovens visões. De tempo em tempo a gente vê, aqui mesmo no centro, temos médiuns, nós todos somos inspirados.
mas de tempos em tempos, somente pontos, né, no mundo. Aqui Joel coloca de uma forma abrangente, em massa. Nós temos mediunidade, comunicabilidade com os espíritos em massa? Não, né? Ainda não temos. Então, será que Joel, quando profetizou, estava enganado? E aqui a gente continua. Nós estamos em Atos agora. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor. O sol se converterá, trevas, lua em sangue, antes de chegar o glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos. Atos, conhecido como, escrito por São Lucas, Lucas, o evangelista, né? Quem era Lucas? Lucas era um médico, né? Santo padroeiro dos médicos, não é assim que se fala? Lucas trabalhou com Paulo, Paulo de Tarso, São Paulo. Trabalharam juntos. Ambos não conheceram pessoalmente ao Senhor, mas pregavam a palavra, pregavam o evangelho. Tinham essa fé. Será que aqui em Atos a gente está também enganado? Porque ele fala que antes de tudo melhorar, o bicho vai pegar, né? Vai acontecer coisa, vai acontecer situações. Então, a gente vive hoje em dia essas situações. Antes do grande dia do Senhor, eu falei, mas peraí, o grande dia do Senhor já veio, o Senhor já veio. Mas se Lucas foi depois de Jesus, ele não está falando do mesmo Senhor, né? Que Jesus já tinha vindo. Mas o que será que ele está falando? Será que ele se enganou também? Será que ele estava profetizando também de forma equivocada? Mas para a gente entender, vamos tentar entender o que é a esperança de acordo com o dicionário. Esperança é ter confiança, acreditar, olhar para frente com confiança ou expectativa. Expectativa é aquilo que se espera. Não é o tipo de esperança quando eu falo assim, eu espero que amanhã não chova. Esse espero é a dúvida, não tenho certeza, né? Mas a esperança que a gente fala é, eu espero no sentido de eu só vou esperar, o acontecimento vem. Pode tardar, mas eu sei que vem. Então eu tenho essa fé, essa confiança, porque vai vir. Essa é a esperança que a gente está falando aqui. E vamos ver. Eu trouxe esse estudo para trazer um pouco de esperança para todos nós. E eu acredito que nós saiamos daqui hoje com um pouquinho mais de esperança. E eu acho que eu vou trazer algumas novidades que vai fazer despertar na gente essa luz no final do túnel. A gente vai visitar, para quem não teve oportunidade, ou já teve oportunidade de ler esse livro, Brasil, Coração no Mundo, Pátria do Evangelho. No Espiritismo, é um livro muito famoso. E no momento que a gente ouve isso, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o que a gente pensa? Eu sabia. Por isso que eu reencarnei no Brasil. Sabia que ia ser o país guia, né, inspiração para todos, modelo da humanidade. O Brasil passa, os outros países, Brasil, né? É assim que a gente acha. Todo mundo vai glorificar, porque nós seremos modelo financeiro, econômico, né? Nós seremos modelo político, social, nós seremos ético, moral. Todo mundo vai olhar para a gente com esse ar, né? Só que não. E a gente vai entender um pouquinho por quê. Se Jesus, quem era e é, não veio em palácio, ele não veio, né, com roupa de marca, de grife. Aliás, as sandálias que Jesus usava eram de 99 cents. Foi comprar 99 cents. Então, se ele mesmo não veio, por que será que seria diferente? Seria um palácio para todos nós, né? E ele falou em Marcos, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Será que eles estão dando uma dicasinha para gente?
Passagem do livro. Eliu era um anjo que trabalhava com o Senhor. Afasta essas preocupações e receios inúteis. A região do cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. Fala, peraí. A gente está ligado ao coração de Jesus, deve significar alguma coisa. Esse magnetismo deve ter uma proteção maior. A gente não acha que não? Será que Jesus também mentiu quando ele falou, afasta esses pensamentos, né? Então, epopeia, o que é epopeia? São eventos extraordinários, essa sequência de ações gloriosas. Então, vai vir, afasta porque o negócio está bem traçado. E aqui a gente continua. É um resumão, tá, gente? Para a gente ver o conteúdo do livro. Jesus visita a Terra para efetuar um balanço do cristianismo. Estão lá os anjos trabalhando, né? Aí Jesus se aproxima, aí vem Eliu, vem Ismael, e aí ele pergunta, e aí, como é que anda o cristianismo na Terra? E aí os anjos tudo murcham. Abaixa a cabeça. Eliu e Ismael relatam, Senhor, a Europa está em caos. Deus está em baixa. Os 7 pecados capitais estão em alta. Já se passou aí, passaram os 1.500 anos. Vamos lembrar os 7 pecados capitais, né? A gente tem a soberba, que é o orgulho, né? É aquele tipo de pessoa que a gente fala assim, quem você pensa que é? Quem você pensa que está falando, né? Tem, que mais? Tem a avareza, que é o egoísmo, é aquilo que primeiro eu, segundo eu, aí sim eu, de novo, né? É assim que funciona. A gente tem a inveja do tipo, ninguém mais pode ter. Se eu não tenho, você também não pode ter, né? A gente tem a luxúria, que é a vaidade, a libertinagem, enfim, tem esses pecados. Então, era tudo que estava ocorrendo lá na Europa, era essa situação. Ninguém queria saber muito de Deus. Aí Jesus falou, ó, Europa, chegou para você, já deu. Vamos ter que mudar o plano. Jesus decide mudar da Europa para o Brasil. É a nova pátria do Evangelho. Então ele falou, ó, vamos mudar a árvore do Evangelho do amor aqui para esse continente aqui. Então vai ser aqui no Brasil. Jesus promove anjo Ismael. Ismael, tu que vai dar conta desse recado. Eu vou me adiantar um pouquinho. Obrigado. Então, você que vai governar a partir daqui. Mas aí passa algum tempo, Ismael já no comando. Aí esse tempo passou, ele pede para uma audiência com Jesus. Fala, ele já chega chorando. Já chega lá desesperado. Aí falou, Senhor, o bicho está pegando. Olha só, gente. Eu boto aspas que é para botar exatamente como foi falado, tá? Isso aqui foi retirado dos arquivos espirituais do nosso lar. Então ele falou assim, o bicho está pegando mesmo, tá bom? O Senhor pediu o povo mais simples para trabalhar. Esse povo que é amigável com a África, para formar essa nação. Então, o Senhor escolheu Portugal, que imagina, gente, 1.500 anos, só guerra acontecendo na Europa. De todos aqueles países, Portugal era o que menos tinha conflito. Era o que menos queria conflito. Então, como a espiritualidade se utiliza das ferramentas que são colocadas à mesa, martelo enferrujado, faca desafiada, prego torto, somos nós. Então, naquela época, Portugal era o melhorzinho que tinha. Jesus falou, pega Portugal. Manda eles para a África, porque vai ter menos conflito. E aí, ele continua, Ismael. Porém, os índios estão sendo mortos, estão sendo destruídos. Os negros escravizados estão um faroeste geral. Então, até Ismael está sem esperança, assim, o que está acontecendo, né? Aí Jesus, Ismael, calma, meu filho. Tá tudo certo, tá só começando. Afinal, foram 1.500 anos. Imagina, Jesus com bilhões de anos na carteira, né? Assim, que são 1.500 anos? Mas não é assim, gente. É para ontem que a gente quer, né?
Tá só começando. Vaso encardido demora de limpar. Quem gosta de cozinhar aqui, né? Você pega um tupperware novinho, joga um molho de tomate, uma gordura de galinha, fica amarelo, vermelho, nunca mais sai, não é assim? Imagina um negócio que está ali há anos, milênios. Como é que faz para limpar? Então ele fala, não é assim, é devagar. Agora, lembre-se que a justiça divina não é falha. Cada escolha individual a gente tem que, né? A gente tem que conversar a respeito, tem que consertar. Ismael já vai, mas Senhor, Jesus, Ismael, filho, eu tenho remédio. Aí Ismael já ficou mais ouriçado, falou, opa, então tá bom. Tá vindo de Jesus, então tem a solução. Aí você vai lá nas regiões piores do planeta. Aí você vai buscar todo mundo que faliu no passado nas cruzadas, nas inquisições, né? Nos massacres, os políticos corruptos, os generais assassinos, os imperadores Nero, né? Que a gente faz a besteira e bota a culpa no outro. Não, não vi nada disso, não. Não é assim? Os religiosos cruéis da época, da história. Traz todo mundo. Mas traz os que estão arrependidos, que sabem que pisaram na bola. A gente vai falar um pouquinho de futebol, né? Estamos falando do Brasil. Pisaram na bola e querem reparar. Traz esses. Mas vai lá naquelas cavernas trazer todo mundo. Ismael. Tá, mas faz o que, mestre? Manda todo mundo para Guantánamo? Porque tá em moda agora, né? Aí ele falou, não, manda tudo pro Brasil. Então, gente, Brasil não é Aruba, nem Cancún. É um hospital. Então ele falava, eu não posso deixar esse povo reencarnar, porque eles estão reencarnando lá naquele lugar, na Europa, faz tanto tempo, e não está dando certo. É muita energia negativa, muita vibração, tem muita pendência. Vamos dar uma folha branca, em branco para eles? Manda para cá, esse continente está limpo. Né? Vamos descobrir as Américas para cá, Portugal manda para o Brasil, vai vir na amizade. Porque você vê o que aconteceu, só foi batalha nos outros, né? Nos outros países só teve batalha. Portugal foi o mais quietinho. E ele fala, você lembra daquele soldado, aquele sapeca da lancinha, que enfiou aqui no meu peito? Você lembra dele? Pois é, eu vou mandar ele assim. Está arrependido também. Vai ser Dom Pedro II. Aí, gente, não é para a gente ter um pouquinho de esperança? Se a gente tem um lodo de passado e dá sabe, um papel em branco para a gente redesenhar, se ele deu a chance para o Longinos vir como Dom Pedro II, e a gente tem até o simbolismo da coisa. A lança da violência, né, que foi usada antes, hoje, através do seu pai, né, que Dom Pedro II era o filho, é a espada da libertação. Olha que bonito. Independência ou morte. Morte todo mundo tem, independência sim, né? Vamos ficar independente da iniquidade do mundo. E aí Ismael não deixou por ver. Assim, mas Senhor, não, deve ter alguma falha aí, né? Onde enviaremos os retardatários? Será que são retardatários? E aí fundou-se o Amor e Luz. Fundou-se o Mount Vernon. Fundou-se o Seara do Bem. Fundou-se todos os centros espíritas, todos, por quê? Todo mundo trabalhando no bem. Porque que importa se a gente errou tanto no passado? O que importa é o hoje. É o que está sendo feito. A gente está lá nessas batalhas? A gente está lá querendo o mal, a destruição? Não, a gente quer melhorar, a gente quer evoluir. Então, os retardatários são os trabalhadores da última hora. E não sou eu que falo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, através da parábola dos trabalhadores na vinha. A passagem está em Mateus. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo, para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Saindo outra vez, por volta de meio-dia, 3 horas, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas... Gente, final do dia.
encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou. Responderam-nos. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Então, até vocês que estão um pouco para trás, não tem problema, vem trabalhar comigo também. Tem muitos aqueles que podem dar duro desde cedo. Tem gente que consegue oferecer um pouquinho menos. Seja lá o que a gente consiga oferecer, é o suficiente, porque também é necessário. E assim a gente vai evoluindo. E a gente visita aqui outra parte, o capítulo 20, que fala dos obreiros do Senhor. Olha só, a gente está ligando os pontos. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor. Então, felizes seremos nós que estivermos trabalhando no bem, com desinteresse e sem outro motivo, senão a caridade. Então, todos nós que estamos tentando, aqui no centro, em qualquer outro lugar, até dentro da própria família, no trabalho, fazendo bem, pensando bem, é o que importa. Porque os seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que estiver esperado. A gente não precisa de bolsa de valores. Porque um denário que a gente aplicar fazendo, a gente recebe muito bônus hora, né? Assim que a gente aprende. Então, quem fala isso é o Espírito de verdade. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Será que também estava enganado quando falou? Então, vamos rever. Será que nós estamos evoluindo? Será, apesar de? Aí aqui a gente vai fazer uma brincadeirinha com desenho animado para vocês. Que de tudo, pelo menos, vai ser bonitinho. Antigamente, nós nos encontrávamos nas catacumbas para aprender sobre o Evangelho. Olha os esgotos. Estão lá escondidos. Hoje, onde será que a gente se encontra? No Amor e Luz, aqui do lado do Ferro Velho, né? Assim, na mecânica, não é? Não tem ninguém perseguindo a gente. Será que a gente evoluiu como humanidade? Antigamente, nós estávamos nas cruzadas. Em nome do Cristo. Não era assim? Que as cruzadas normalmente eram fora, né, da Europa de conquista. Diferente das Inquisições, a Inquisição era dentro da Europa, né? Quem se dizia cristão, mas não era assim por julgamento considerado. Então, olha o Pluto, tadinho, está lá no meio, não sabe nem o que faz. Então, antigamente, nós estávamos nas cruzadas, hoje são palavras cruzadas. Hoje, o máximo que acontece é igual o Patrick ali. São palavras que são cruzadas numa discussão, numa briga. Quando a gente olha o Plankton lá falando no vidinho dele, e ele entrando na vibração, até chifre, coitado, ganhou. Tá vendo? Esse é o máximo. Então, antes a gente estava lá com a espada, hoje a gente não está mais. Antigamente nós éramos obsessores, como Scooby-Doo. Não deixa nem o Salsicha dormir. Hoje Scooby-Doo reencarnado, no centro, aprendendo e trabalhando. Será que a gente está evoluindo? Olha os Gummy Bear. Eram levados, nos primeiros cristãos, eram oferecidos como sacrifício humano. Esse é o tipo de sacrifício que era exigido de nós. Levados ao circo para enfrentar as feras. Hoje o sacrifício é de carregar sacola pesada, né? No garage sale, que o pessoal faz aqui. Levar as panelas pesadas, subindo escada, descendo escada, lavando louça, ajudando, né? Assim? Então, esse é outro tipo de sacrifício. O sacrifício de melhorarmos a nós mesmos. Aqui, coitadinho. O Jerry aqui e o Tom jogando ele no rio. Para quem teve a oportunidade de assistir, esse aqui, você vê que nós falamos de São Luís, nós falamos de São Paulo. Aqui nós estamos falando de São Vicente de Paulo. Esse filme é de 1947, mas fala do século XVI, 1580 e pouco, que foi quando ele nasceu.
a vida de Monsieur Vincent, é assim que pronuncia. Mas esse filme é interessante, tem uma parte que ele vê à noite um cesto, uma mãe, um casal, não lembro o detalhe, mas deixando um cesto com um bebê, uma criança na porta da igreja, indo, e muito frio. E ele fica horrorizado com aquela cena, e ele conversando com o Holmes, ele perguntou, mas... Ele falou, isso aí não é nada. 3, 4 crianças por dia na porta da igreja. Fora as outras que são abandonadas pelo caminho, debaixo das pontes. Então, é o que você mais vê. Mas o pior é, principalmente à noite, quando é do lado do rio, você escuta o tibum. Aquele tibum é o som horrível das crianças, os bebês que são jogados ao rio. Ok? Então, a gente vê a situação. Será que a gente está evoluindo? Esse mês tem essa notícia. Garim encontra um bebê no lixo. Ele acha que é uma boneca. Ele já tem uma penca de filhos, 6, 7, e ele já quer adotar, já estava até preparando o quartinho da criança. Então, quando a gente encontra uma criança numa situação dessa, não toca a gente? Antes a gente tinha uma indiferença no coração, no passado. Hoje já toca. Hoje faz uma fila de gente querendo adotar. Parece 200 pessoas para adotar imediatamente aquela criança. Então, a gente pode rever que realmente a gente está evoluindo alguma coisa, não é mesmo? Aí nós vamos visitar um outro livro que fala da esperança, que é No Reino em Construção. É na mão de Chico Xavier, através de Emmanuel. Fala assim: esperavas pelos irmãos no caminho, a fim de te entregares à construção da terra melhor, e quedas-te, muita vez, em amarguroso desalento, porque tardem a vir. A gente quer para ontem, não é? A gente quer evolução para ontem. Quedas-te é no sentido de cair. Então, teve uma queda. Desalento é a falta de alento, é o desânimo, né? A gente tem abatimento. Observa, porém, a estrada longa da evolução, para que o entendimento te pacifique. Esqueci de avisar a gente, perdão. Eu tô com um resfriado. Mas aí, eu lembrei do Mendonça, né? Que ele vinha acamado, eu falei, então eu posso ir resfriado, não é verdade? Então, com a caridade de vocês, meu perdão de estar tossindo. E assim que a gente quer. A gente quer dormir hoje, amanhã acordar e falar, opa, olha que dia lindo, terra de regeneração, maravilha. Ou a gente está no trem, né, pegando o trem aqui de Newark, lá para Manhattan, e fala, próxima estação, terra de regeneração, né? Mas não, eu acho difícil, né, de a gente pegar o trem e acontecer isso. Então a gente tem que ter calma, tem que acreditar, porque é só esperar, né? Como dizia, tudo passa, né, na oração. É aqui no Céu e Inferno, capítulo 3, que fala do céu, mas como isso vai se dar? Como é que essa evolução vai ocorrer? Que a gente, somos um planeta de provas e expiações, eles dizem que estamos em transição. Parece que ainda está em transição há muito tempo, que essa terra de regeneração está demorando a chegar, né? Mas como isso vai se dar? 1500 já passou nada. Em 2025, a gente está pensando em mais guerra. Como é que isso pode, né? Então ele fala, porém, dos mundos, centros de luz de felicidade, os espíritos se deslocam. Então eles saem de lá e vêm para cá, em direção aos mundos inferiores, para neles semearem os germes do progresso, levarem a consolação e a esperança. Reerguem a coragem abatida pelas provas da vida e, por vezes, neles encarnarem, neles no sentido, nesses mundos encarnarem, para que possam realizar sua missão com mais eficiência. Ok. Então eles vêm para inspirar, vêm para nos guiar, mas também reencarnam para facilitar essa transição. Mas eu falei que a gente ia falar de futebol também, né? E aí, culpem Haroldo. A gente reencarna assim. Imagine que seja uma partida de futebol. Nós somos o time dos frangos.
Todo mundo desprotegido. Olha o time adversário. O mal já está com garfo e faca gremlin preparado para devorar. É assim. Então, vocês lembram do 7-1? Né? Então, é pior. Né? Pois é. E aí Jesus fala, você lembra da parábola do banquete? Vão ser convidados para o banquete? Aí vai, chama os que supostamente estão preparados, ninguém vem, vai lá, chama os coxos, chama esses que falharam, chama ele. E a gente vai. Só que a gente se esquece que a gente vai para poder participar do banquete, não ser o banquete. A gente esquece. E a gente continua sendo o banquete. E a gente vai se preparando aos pouquinhos e começa a se proteger com um certo escudo, armadura, né? Alguns de nós temos esse momento que a gente não é influenciável. E a gente vai formar o time de Newark Futebol Clube. Gente, aí chama. Quem são os francos que vão jogar pelo nosso time? Aí chama os casados, estão lá há 20 anos, há 30 anos, com reumatismo, né? Com diabetes, pressão alta. Somos nós representando. E olha a turma do mal. Até o Vader do outro lado, Palpatine, é difícil. E a coisa fica tão estranha que reparem o sujeito que está vestido de preto do outro lado. Ele nem sabe que está jogando pro time errado. Não é assim? Às vezes a gente crê numa coisa, acredita numa fake news, passa para frente, nem sabe se é verdade. Se eu tenho um determinado tendência, né, para um lado, eu muitas vezes falo, eu escuto alguma coisa de alguém e eu passo para ele, nem sei se é verdade, se aquela notícia é verdade. Eu tenho responsabilidade sobre isso. Então, eu acho que eu estou fazendo bem e eu estou trabalhando para o mal sem saber. Então, a gente viu ali, só tinha filé, né? Encarnado. A gente viu anjo, querubim, serafim, né? Aí vem esse pessoal de quarta divisão. Nós fomos rebaixados, lembre-se, né? O pessoal bom tá jogando lá na primeira divisão, lá no grupo A. Aí a gente vê Divaldo vindo, Haroldo e as Guimarães, tá? A gente se empolga, não se empolga? Porque a gente considera que são pessoas que estão num trabalho, na caridade, em tudo mais. E a gente olha para si e fala, nossa, eu estou deixando a desejar. A gente não compara? Não é natural a gente se comparar? Mas apesar desse pessoal tá igual a gente, eles são da quarta divisão também. Eles não estão lá em cima. Eles só estão mais preparados no momento, porque nós também estaremos, né? Daí vem eu. Então, né? Então, a gente faz. Então, mas vamos pensar, que divisão nós seremos? Dessa galera. Será que a gente está, né, no auge? Já está no auge? Olha o nosso banco de reserva. O outro está quase dormindo, o outro mal consegue enxergar, o outro está com máquina de oxigênio, CPAP lá, para ver se ele consegue durar. E o banco de reserva repleto de Neymar, de Mbappé, né? Só gente, né? Messi. E aqui faz a gente lembrar das ordens dos espíritos. A gente aprende, né? No livro dos espíritos, traz para a gente as 3 ordens. Espíritos puros, primeira ordem, segunda ordem, os espíritos bons, e a terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos incluem os neutros, os pseudo-sábios, os batedores, os maus. Os maus estão na 10ª ordem. São os bambambam do mal. Será que essa galera que não está encarnada entre a gente? Vamos ver se a gente reconhece. Tem os pseudo-sábios. Os pseudo-sábios vivem nas redes sociais, sabem de tudo, dão palpite de tudo. Num jogo de futebol é aquele que grita juiz ladrão. Né? Assim, nem sabe, assim, mas não é do meu time, eu tô... A terra é plana. Eu até fiz uma brincadeira aqui, né, para ver, com tanta ciência, com tanta coisa, se a terra fosse plana, seria como do lado direito. A gente não teria dia e noite. Imagina, se a terra é plana, o sol passa e ilumina tudo. Mas se ela é redonda, né, você esconde. Nós não teríamos as luas, as fases da lua. Então, nós temos os pseudo-sábios que estão falando de tudo. A gente tem batedor? Espírito batedor? Tem. Não tem?
violência com as mulheres, com os homens, com as crianças, não tem espírito batedor, é do tipo que dá cotovelada no jogador, né? Para conseguir as coisas. Não tem o mal, não tem os que estão governando, não tem os que estão fazendo e acontecendo. Eles estão pensando na humanidade, na sua grande maioria. Eles se locupletam, que significa se satisfazem. Eles ficam felizes, ficam saciados, causando mal. Tem terrorismo, tem genocídio e assim vai. Ele é feliz quando o outro se estrepa. Estrepa, né, usado como gíria, mas estrepa vem de estrepe, que é uma coisa pontiaguda, uma lança, uma faca. Então, ele fica feliz quando o jogador oposto ganha o cartão vermelho, é expulso do jogo. O adversário, coitado do Shrek, ele e o burrinho, o Donkey, estão chorando que foram expulsos do jogo. Só que o banco de reservas, volta e meia, é repleto de espíritos melhores que nós, que são da 3ª divisão, da 4ª divisão, mas estão melhores que nós. A gente vê esse banco de reserva. A gente tem Gandhi, Madre Teresa, Sócrates, a gente tem Santo Agostinho. De vez em quando, Deus envia um deles, né, que vem lá daquelas esferas mais felizes, descem e muitas vezes encarnam para nos encorajar, para exemplificar mais fácil, né, para a gente. A gente ouve das crianças índigos, das crianças índigo, tem as novas diamantes, né? Como é que era o novo da cristais, né? Não é assim? E são esses espíritos que estão sendo preparados para ajudar nessa renovação. Imagina quando essa galera começar a entrar no jogo. Então a gente vai pensar. Nós estamos há 2000 anos aqui, depois da vinda de Jesus, e ainda está do jeito que está. Será que somos nós que transformamos o planeta? Nós, seres imperfeitos? Como dizia, cegos guiando cegos? Muitas vezes a gente nem sabe que time que a gente está jogando. Que ainda muitas vezes não sabemos distinguir lobo de ovelha. Não sabemos a diferença do joio do trigo. Quantas vezes aqui, né, a gente confiou em alguém e fala, nossa, aí depois de tanto assim, nossa, tanto tempo eu confiava naquela pessoa, não conhecia, ela foi capaz de fazer isso comigo, não é verdade? E o que diz o Livro dos Espíritos, na questão 459? Que facilmente somos influenciáveis, muito mais do que imaginais. Muita vez são eles que vos dirigem. Não sou eu que estou falando. Está no Livro dos Espíritos. Então, a gente vê a situação que a gente vive. Ou será que são os ícones, espíritos de escola que descem à Terra para exemplificar? Então, quem muda um planeta de fase, a fase de prova e expiação para regeneração, são eles. Nós só seguimos. A gente, antes de Jesus Cristo, quem a gente seguiu? Moisés. Depois de Moisés, quem a gente seguiu? Jesus. Quando não tinha Moisés e não tinha Jesus, a gente se dava bem, conseguia se não. Eles tiveram que vir, tiveram que voltar. E eles continuam enviando. O que a gente faz? Precisou. Quantos Gandhi precisou para poder libertar a Índia? Jesus trabalhou só por 3 anos e fez o que fez. 30% da humanidade é cristã. Quantos Chico Xavier tiveram que vir para fazer o que fez? Então, quando um entra no jogo, já melhora, né? Então, quem que vai levar a gente para a terra de regeneração? E aqui eu faço uma outra brincadeira. Só leva de Uber, sem GPS ao destino, quem já manja o caminho e já percorreu. Vocês andando de carro aqui, vocês já sabem de qual é salteado onde tem buraco, não sabem? Você já até gravou, tá na memória, assim, você já vai desviando essa... Opa, eu sei que tem um bueiro ali, eu sei que tem um buraco aqui. Por quê? Porque você já conhece o caminho, já percorreu.
Só quem pode levar a luz é quem vive na luz. Eles sabem, então eles já passaram por tudo isso, eles já estão na terra de regeneração, ou mais, há milênios. Aí vai mandar um novato para fazer o guia da humanidade? Né? Não vai. Então, quem nos levará, né? Nos levarão à regeneração são os que já vivem lá. Pensa assim, nós estamos no buraco negro, o ralo da galáxia, estamos ali, ó, no redemoinho, a gente não consegue sair. Essa é a situação. Mas Jesus, ele envia sol, né? De vez em quando uma estrela para a gente, como, né, para o nosso exemplo, a gente tinha o Chico, que para a gente foi uma estrela. Tudo isso, né, que ocorreu, muitos de nós até nos tornamos espírita como consequência da vinda dele, não é assim? E esses sóis é que jogam o salva-vida para a gente sair desse redemoinho, e a gente é resgatado. E tá tudo no plano divino. Não tem outra coisa. Ou vocês ainda acham que não? Ainda acham que não? Então vamos lá. Essa é uma foto. Não são estrelas, são galáxias. Cada pontinho desse é uma galáxia. Hoje, sob os recálculos, né, da astronomia, eles já estimam que tem mais de 3 trilhões de galáxias. Cada galáxia tem bilhões de estrelas. E se a gente imaginar que para cada estrela tem um sistema solar, orbes, ou planetas e luas, etc., é gente pra chuchu, né? E aqui sou eu, no planeta Terra. E a gente acha que o caos é isso e não tem solução. Será? A gente pensa assim. Deus está perdido. Em 3 trilhões de galáxias, Deus está coçando a cabeça, ficando careca, com ansiedade, porque ele não sabe o que vai fazer. Então, gente, a Terra é planeta de prova e expiação. O que eu faço? Acho que não vai dar certo, né? Afinal, ele ligou para mim outro dia e falou: Rodrigo, o que você acha? O que eu devo fazer? Né? Não é assim. Será que Deus não sabe lidar com o planeta de prova e expiação? Será que todos esses espíritos de luz que estão vindo para a Terra estão vindo sabendo que não vai dar certo? Não, vou entrar no jogo, vamos levar goleada, mas tu participa, eu sou. Ou eles vêm sabendo, com a esperança, no sentido de esperar, porque sabe que vai dar certo. Será que eles enviaram Jesus falando assim, vai você, aí porque a gente sabe que não vai dar certo. Ou Jesus sabia que ia dar certo. Gente, na hora que essa galera entrar, vira o jogo. Vai ser assim, os Vingadores contra o Vader. Não tem. Então, por isso que eles estão enviando aos milhares e futuramente aos milhões. Porque, para mudar, a gente precisa fazer uma lavagem geral. A gente precisou de um Jesus para a gente seguir. Imagina quando vier uma porção, a gente não sabe nem qual vai seguir. Vai ficar assim, né? De tanta gente boa ao nosso redor. Não é assim que eles falam no mundo espiritual? No nosso lar é uma maravilha de viver. Bom dia, todo mundo, né? Muito educado, muito não sei o quê. Aí, não, vou reencarnar, vou fazer igualzinho. Aí reencarna, não dá nem bom dia quem passa na rua, olha pro chão, disfarça. Não é assim? Então, lá é uma maravilha. Então, imagina um ambiente repleto de seres de luz. A gente tem vergonha de fazer besteira, de jogar lixo na rua. Aí, eu vou trazer que se nada do que eu falei até agora trouxe esperança, essa é a minha esperança que vai trazer um pouquinho de luz para vocês. O Messias do Espiritismo está na Revista Espírita de fevereiro de 1868. Eu trouxe um exemplo para vocês. Lá tem dezenas, se não centenas, em capítulos diferentes. Olha o que eles estão dizendo para a gente. Já foi dito que um dia todas as religiões confundir-se-ão numa mesma crença. Ora, eis como isso acontecerá. Deus dará um corpo a alguns espíritos superiores. Superiores são de segunda ordem. É espírito de luz que já está no planeta de regeneração ou planeta já feliz. Não é espírito puro, são superiores.
e eles pregarão o evangelho puro. Um novo Cristo virá. Um novo Cristo virá. Ele porá fim a todos os abusos que duram há tanto tempo e reunirá os homens sob uma mesma bandeira. O novo Messias, e ele restabelecerá o evangelho de Jesus Cristo. Glória ao seu poder, e daqui até lá é preciso que grandes coisas se realizem para aplanar os caminhos. Então, gente, a gente vê que a gente precisa de um chacoalhão. De vez em quando, se é um tsunami, se é uma pandemia, igual eles fazem. A lei de destruição é para limpeza, é para renovação. A gente aprendeu com a pandemia? A gente aprendeu com o tsunami que veio? Então, se a gente não aprendeu, será que a gente não precisa repetir as fases um pouquinho mais de tempo para melhorar? Será que a gente não precisa de uns chacoalhões maiores? Porque antes do grande dia do Senhor, sangue, terra, fumo entre terra e o céu, antes de chegar o dia do Senhor. Se Deus vos deixar viver bastante, vós vereis pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo pelo novo missionário de Deus. E uma grande mudança será feita pelas pregações desse menino abençoado. A sua palavra poderosa, os homens de diferentes crenças dar-se-ão as mãos. Glória ao Espiritismo. Tá vendo? Glória ao Espiritismo, que vem trazer essas informações para a gente, como Jesus falava, muito ainda há de vir, né? Primeiro enviarei o Consolador prometido, e a gente está aprendendo sobre ele aqui. Muitas informações virão para todos nós com relação a isso. Glória ao Espiritismo, que o precede e que vem esclarecer todas as coisas. Crede, meus irmãos, São José, São Paulo, São Lucas, São Luís, São José. E quando ele vier, quem do outro lado vai querer jogar contra? Aí é de lavada, não é? Porque ele vem com o escudo do Capitão América, ele vem com a marreta do Thor. Quem que pode contra ele? Você vê, o Vader tá até de cabeça baixa. Ele ligou até a espada lightsaber para furar a bola que ele não quer mais jogar. Ele desistiu. Então, gente, tá tudo certo. Tá tudo no plano de Deus. O caminho está sendo preparado, mais espíritos virão, espíritos superiores virão. Até, de acordo com São Luís, até espírito puro virá. A gente viu com São José falando para a gente. Vem um outro Cristo. Se é Jesus, se não é Jesus, o que importa? Vai vir um espírito puro também para a gente. Aí faz a gente pensar, será que os nossos irmãos estavam muito enganados a respeito? Quando falaram que Cristo voltará? Ou será eles preparando o caminho para que a gente tenha esperança no fator de esperar, tendo certeza que isso tudo vai melhorar. O que eu passo dificuldade hoje é simplesmente um aprendizado para aquilo que virá. E quanto antes eu aprender a lição, melhor será, né? Que a felicidade chegará ao meu coração mais rapidamente. Muito obrigado pela paciência, pela oportunidade e que tenhamos esperança de que tudo vai melhorar. Amém. Obrigado, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem? Bem? Bastante esperança? Sim. Estamos esperançosos ou não? Eu não gostei muito, não, né? Estamos com esperança ou não? Sim. Nossa, aqui, assim, tem que dar um empurrãozinho, né? Eu vou dar uns avisos aqui primeiro, antes que eu esqueça. Depois o pessoal pega no meu pé aqui, que eu estou esquecendo de falar coisa, viu? Então, primeiro, a liquidação de primavera.
que vai ser sábado, dia 19 de abril, todos estão convidados aí, ó, tem roupa usada, roupa nova, roupa em boas condições, sapato, decoração, sábado e domingo, né? 19 e 20. 19 aqui, mas tá bom. É o dia inteiro. E ainda se der bobeira, vai até segunda-feira. E também o jantar do Dia das Mães, que vai ser no sábado, dia 10 de maio. Todos estão convidados, já pode comprar ingresso aí. O convite é sempre bom festa. Tem música, tem tudo, né, Luci? Comida. Ah, sempre, né? Falando do almoço hoje também, eu tô sentindo o cheiro ali. Eu tava ali, ó. Tem doce. Doce? Que doce vai ter? Seja o dia da gente, né, Luci? Doce. Seja o dia da gente, né, Luci? Então, tá aí dados os avisos, o jantar Dia das Mães, todos estão convidados. E alguém tem algum comentário? Pergunta não, que ele falou que não vai responder hoje, não. Ah, o almoço sempre, eu já falei aí, a gente repete. O menu de hoje? Sim, nós temos arroz à grega, carne e mandioca cozida, nós temos lasanha vegetariana, nós temos salada verde e salada de grão de bico, e temos frutas e manjar dos deuses. Manjar dos deuses. E o melhor que não engorda, né, Alice? E o melhor que não engorda, né? Fluidificado, que pode comer à vontade. Olha só, o almoço está de primeira, todos estão convidados, já sabe, já falei antes. Almoce com a gente, se não puder, leva para um amigo, e se não comprar, já sabe o que acontece, né? Sem ameaças, né? Sem ameaças, mas tem um risco muito grande de umbral, se não ajudar a gente. Não, brincadeira à parte, a gente sabe que para manter essa luz acesa, né, luz material, né, para manter esse lugar aqui, a gente precisa das receitas, né? Precisa de dinheiro, claro, para continuar aqui, para ter esse ponto de luz espiritual, nós precisamos da parte material também. Então, nós pedimos a colaboração de todos que possam. E também, se não tiver dinheiro para comer lá, pode ir lá, põe na minha conta, não tem problema não. Põe na conta da Luci. Pode ir lá e vai ser muito bem-vindo, ninguém precisa ficar sabendo, é só ir lá pegar o pratinho, comer e não vai ter problema nenhum. Estão todos convidados. Mas alguém tem algum comentário do estudo? Maravilhoso. Já estou esperando para a próxima. Principalmente pelo encorajamento e pela dinâmica usada. Gostei, isso quer dizer que você vai ser o próximo? Isso mesmo, Tem alguém aqui pela primeira vez hoje? Seja muito bem-vindo. Volte sempre, seja muito bem-vindo. Espero que tenha gostado. Então, tá ótimo. Se tiver alguma pergunta, depois pode ir lá na livraria. Tem alguém lá, se tiver alguma coisa que você queira saber sobre os nossos estudos, que eu também convido vocês aos nossos estudos também. Nós temos estudos praticamente quase todos os dias. Segunda-feira, o principiante. Na quarta-feira, com a Terezinha, o nosso lar. Quinta-feira, a Gênesis. Na sexta-feira, tem com a Silma. No sábado, nós temos diversos. E a meditação com a Alice. Nós temos o domingo, o Nuno. Nas três línguas, né? Espanhol, inglês e português. Português não, né? Português deixa para lá, a gente está cansado já. Mas, olha, eu tenho um comentário só, que eu acho que eles escreveram o nome errado desse livro. Brasil, Coração do Mundo. O coração está errado, Brasil, Hospital do Mundo. Não, brincadeira, porque a gente sabe, né, que quem leu, é interessante, né, vocês, se vocês fazem o convite, né, para vocês lerem esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é interessante como eles fizeram, né, essa dinâmica que Jesus, Ismael, fizeram esse tratado de paz ali, né, para receber essas almas ali. Aí a gente olha para o Brasil e fala assim, Jesus, misericórdia, tá tudo bagunçado. Tá não, Deus está no controle. Esse coração que aceitou essa galera.
porque aceitou, né? O coração grande, aquele coração de mãe, né, Luci? Que aceitou esse povo dando a segunda oportunidade, terceira, quarta, não sei quantas, né? Eu agradeço pela oportunidade de ter nascido lá. Vim para cá, não sei porquê, né? A gente não sabe porquê, nunca sabe, né? Será que é karma? Porque eu tenho tudo, menos karma. Eu não tenho paciência. Quer dizer, eu não sou karma, não. Eu sou nervoso. Mas vamos lá, então vamos passar para a nossa segunda parte, se ninguém tem mais nenhum comentário. Para a nossa segunda parte, que são os passes e o almoço, né? Não pode esquecer do almoço. Lembrando o almoço de novo, que está lá muito bom. Deixa eu ver aqui, quem vai fazer a nossa oração final, hein? Sônia Emília? Você faz pra gente? Então vem aqui. Todo mundo tá com saudade de você. Todo mundo quer te ver assim. E que Jesus nos abençoe, nos dê uma semana de muita luz, de muita paz e de esperança, né? Obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos e por tanta energia boa. Ajuda-nos, Senhor, a sermos diferentes da multidão, a colocar em prática o amor. Ajuda-nos, Senhor, a ter humildade de entender que não temos o controle de tudo, mas que podemos mudar muita coisa vivendo o amor, porque somos uma flor do seu jardim. Obrigado por esse pontinho de luz, Senhor. E que nunca perdemos a esperança de dias melhores, tendo a certeza que tudo passa, Senhor. Muito obrigada, amigos de luz, por tanto amor. Nos abençoa, nos guarda e que possamos voltar diferente para casa. Porque já estamos prontos para fazer a diferença e errar menos, Senhor. Dando o nosso exemplo de amor para quem caminha junto conosco. Que assim seja, Senhor.